Triângulos. Primeiro, o que é um triângulo? É um polígono com 3 lados. Agora sim, o que é um polígono? Polígonos são retas que em algum momento da vida elas se fecham. Se eu fizer isso aqui, ó, não é um polígono, certo? Por quê? Porque não está fechado. Tá, e é o quê? Um ângulo só. Porque quando duas retas se encontram, formam ali um ângulo. Só isso. Se eu tiver só isso, é um polígono? Não, é uma reta só, é um segmento de reta. Para ser um polígono, tem que ter retas que em algum momento da vida elas se fecham. Então, um triângulo só é chamado de triângulo porque tem 3 lados, tá bom? Quais são os lados? Nós temos o lado que vai de A a B, a gente representa dessa forma, ó, que vai de A a B e passa um traço em cima. Se aqui tivesse uma quantidade, se fosse 5 centímetros, a gente iria colocar, tá bom? 5 centímetros, tá bom? Mas nesse caso, como eu não coloquei, eu não vou colocar o tamanho. Outra reta, ó, que vai de B a C. Então, temos uma outra reta que vai de B a C. E também temos outra reta que vai de A a C. De A a C. Camila, eu poderia escrever de C a A? Pode. Só que esteticamente na matemática é melhor representar de acordo com a sequência do alfabeto, tá bom? Nesse caso, o A vem primeiro do que o C, ficando AC. Para um triângulo existir, além dele ter 3 lados, né? Uma medida, ou seja, um lado, ele tem que ser menor do que a soma dos outros 2 lados. Se não for, pessoal, não tem como formar um polígono chamado triângulo. Não tem como. Eu faço até esse desafio. Vamos pegar aqui valores. Então, lembrando, para existir o triângulo, além de ter 3 lados, né, também tem que um lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2 lados. Vamos pensar aqui em um tamanho, deixa eu ver, 10 centímetros, tá bom. Pode pegar aí uma régua e tentar fazer. 10 centímetros, certo? Um lado. Os outros 2 lados, somando, vamos fazer com que ele seja menor do que 10. Por exemplo, 5 centímetros e 4 já é menor do que 10, concordam? Vamos formar esse triângulo. Primeira coisa que eu vou fazer é o tamanho ali de 10 centímetros, perceberam? De 0 até 10. Próxima coisa que eu vou fazer é qualquer um dos lados, um medindo 5 e o outro medindo 4, tá bom? 5 e o outro no 4. Pessoal, estão vendo, ó, o 4 está aqui. Eu posso aproximar o máximo possível aqui, não vai fechar. Não vai fechar, não fecha. Ó, não fecha. E faz todo sentido. Por quê? Se esse tamanho é 10 e esse tamanho é 5 e esse 4, mesmo ele fechando o máximo aqui, vamos supor que ele vai ficar no máximo, ó, fechadíssimo, ó, até aqui, ó, fechadíssimo. Então, porque aqui tem 5 centímetros. Ele fechado, o máximo, ele vai vir até aqui, ó, certo? O 5 até aqui e o 4 até aqui. Sempre vai sobrar um espaço. O que isso impossibilita a ideia de um triângulo. Então, não tem como existir um lado maior do que a soma dos outros 2 lados. Agora nós vamos para a classificação dos triângulos. O que é classificação? É dar nome. Cada triângulo vai ter o seu próprio nome. Então, você pode classificar ele de acordo com os lados e os ângulos. Primeiro, nós vamos ver de acordo com os lados, tá bom? Que são as medidas. Então, nós temos aí equilátero,
isósceles e escaleno. O que é equilátero? É quando todos os lados do triângulo forem iguais. Isósceles é quando dois lados do triângulo são iguais. Escaleno é quando não tem nenhum lado igual. Agora, a classificação de acordo com os ângulos. Perceba aí que eu tenho o acutângulo, obtusângulo e retângulo. O que é acutângulo? É quando todos os ângulos são menores que 90 graus. Já o obtusângulo é quando um ângulo é maior que 90 graus. Então, acutângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. Obtusângulo, um ângulo é maior que 90 graus. E o retângulo é quando um ângulo mede exatamente 90 graus. Então, já que eu falei sobre os ângulos de um triângulo, a soma de cada ângulo desse triângulo vai dar sempre 180 graus. Se eu te perguntar qual é a soma dos ângulos de um triângulo, 180 graus, ok? Então vamos lá. Se eu tenho 40, 60, quem é esse x, já que todos os três ângulos juntos formam um ângulo de 180 graus? Então aqui eu vou ter 40 mais 60 mais x, né? Que eu não sei quem é. Então eu sei que isso vai ser quanto? 180 graus. Então 40 mais 60 vai dar quanto? 100 mais x igual a 180 graus. Isolando x, eu vou ter que x é igual a 180 e esse 100 que está positivo passa para o outro lado negativo. Ficando assim, ó, x é igual a 180 menos 100, dá quanto? 80. Pode colocar aqui na frente, como aqui também, ó, x é igual a 80, tá bom? Agora, peraí, se esse x ele vale 80 graus, você já pode classificar ele. Concorda comigo que todos os ângulos são menores que 90 graus, né? Ó, 40, 60, 80. Se os três são menores que 90 graus, então que nome esse triângulo recebe? Acutângulo. Acutângulo é quando eu tenho os três ângulos menores que 90 graus. Perceba que eu não falei que eram os três juntos, somados, tá certo? Ou seja, é os ângulos mesmo separados. Todos eles são menores que 90 graus. Agora vamos vir para esse outro exemplo. Quem que é x? Camila, eu tenho só esse ângulo que é 40. Esse ângulo é qual? Toda vez, sem exceção, que vier esse quadradinho, ele já está afirmando que é quem? Um ângulo de 90 graus, tá bom? 90 mais x é igual a 180 graus. 40 mais 90 dá 130, mais x é igual a 180 graus. Isolando x, deixando o x sozinho no membro dele. Lembrando que quando você não muda de membro, o sinal não inverte, certo? O sinal só inverte quando você muda de membro. E que membro é esse? Olha, quem está separando o membro é o símbolo de igualdade, certo? Primeiro membro, segundo membro. Se o x vai ficar no mesmo membro, então ele permanece positivo. Camila, você não colocou o sinal positivo. É porque quando não tem, que sinal é? Mais. Aqui, ó, 180. Aqui, ó, que sinal é? Mais. Então, ele vai para o outro lado, negativo, ficando menos 130. Então, x é igual a quanto? 180 menos 130, 50. Então, ó, esse x aqui, ó, mede 50 graus. Então, de acordo com esses ângulos aí que vocês estão vendo, a classificação desse triângulo qual é?
retângulo. Por quê? É um triângulo retângulo. Por quê? Porque, ó, tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, esse daqui é um acutângulo e esse é um retângulo, tá bom? Resumindo, a soma de todos os ângulos vai dar sempre quanto? 180 graus. E eu vou provar. Peguem aí, ó, um papel e nesse papel façam um triângulo qualquer. Depois recortem esse papel nas bordas, tá certo? Ó, recortando ele dessa forma. Recortei. Próximo passo, pinte aí, ó, o ângulo aí bem na bordinha. Próximo passo, você vai recortar esse triângulo, ó, de uma reta a outra. Pronto, tá aí, ó, os ângulos que a gente tinha pintado. Agora, será em que forma aí um ângulo de 180 graus? Tá aqui, ó, o transferidor. Então, é só juntar. Lembra que eu falei que a soma de todos os ângulos forma sempre um ângulo de 180 graus? Então, se é para juntar, bora juntar. E aí, vocês acham que formou um ângulo de 180 graus? Vamos verificar. Tá aqui, ó, certo? De 0 até 180 graus. Então, tá provado que a soma de todos os ângulos equivale a 180 graus. Independente do triângulo. Vocês viram que eu não peguei tamanho, que eu não peguei transferidor para saber do ângulo, peguei nada disso. Só fiz, certo? Para provar que qualquer triângulo dá sempre 180 graus.